Imagina a cena. Um paciente chega na emergência sem resposta. É um caos, sabe? Monitores apitando, gente correndo. No meio disso tudo, com dezenas de coisas para fazer ao mesmo tempo, por onde um médico sequer começa? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta, que parece até estranha no meio do caos, é uma estrutura. Uma estrutura rígida. É a base de tudo. A avaliação ABCDE. É o que transforma o pânico num processo, que organiza o caos, uma sequência que prioriza o que vai matar o paciente primeiro. E é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Vamos desvendar esse protocolo, letra por letra. A missão aqui não é só entender o que fazer, mas principalmente por que fazer nessa ordem. Porque essa sequência é a diferença entre a vida e a morte. Ok, vamos lá, começando pelo começo. A primeira letra, A, de airway, vias aéreas. O objetivo, imagino, é garantir que o ar consiga entrar. Parece simples, né? A ideia é simples, mas a execução tem suas nuances. O foco é duplo e imediato. Primeiro, a via aérea está pérvia, ou seja, ela está fisicamente aberta. E segundo, algo que muita gente esquece, o paciente tem a capacidade de proteger essa via aérea. Uma obstrução pode ser óbvia, tipo sangue e vômito, mas a mais comum é super sutil. É a própria língua do paciente que relaxa e cai para trás quando ele está inconsciente. Ah, entendi. E a forma mais rápida de checar isso seria conversando. Se a pessoa responde com a voz normal, a gente pode assumir que o ato é ok. Exatamente. Uma frase clara é um sinal excelente. Mas e quando o paciente não responde? Aí os nossos ouvidos viram a principal ferramenta. A gente escuta ruídos específicos, um ronco, por exemplo, geralmente significa que a língua está obstruindo, um gorgolejo indica que tem líquido ali, sabe? Sangue, secreção. E um som bem agudo, um estridor, já indica um inchaço perigoso na garganta. Cada som é um diagnóstico que pede uma ação imediata. Peraí. Isso me leva a uma questão. E se não tiver som nenhum? Nenhum obstrato, a garganta está livre, mas o paciente ainda assim não consegue se proteger. Isso muda tudo. E essa é a grande virada de chave no passo A. É exatamente aqui que entra a escala de Como de Glasgow. A GCS. Ela avalia o nível de consciência. Nossa, isso é muito contraintuitivo. Eu sempre pensei em via aérea como um problema, sei lá, meio de encanamento, uma obstrução física. Mas o que você está dizendo é que pode ser um problema de software, do cérebro. O cérebro pode simplesmente desligar a função de manter o caminho aberto? Precisamente, é a analogia perfeita. Um paciente com uma pontuação na GCS menor que 9 é considerado em coma. E mesmo que a via aérea dele esteja fisicamente aberta, ele não tem os reflexos para tossir, para engolir, para impedir que qualquer coisa entre nos pulmões. Ele não consegue se proteger. Ela alerta máximo que nos diz: não importa se a via parece bem agora, ela não é segura. A gente precisa intervir. E como são essas intervenções? Imagino que se comece pelo mais simples. Sempre. A gente começa com manobras manuais. A elevação do queixo, o chin lift, ou a tração da mandíbula, o jaw thrust. O jaw thrust é super importante em vítimas de trauma, para não mexer no pescoço. Muitas vezes, só isso já resolve a obstrução pela língua. Aspirar para limpar líquidos também é vital. Se nada disso funcionar, ou se a GCS for muito baixa, aí precisamos do que a gente chama de via aérea definitiva. Que é a intubação, o procedimento clássico que a gente vê em filme. Mas, e nos piores cenários? Tipo, um trauma de face muito grave, que é impossível passar um tubo pela boca ou nariz. Quais são as opções aí? Nesses casos extremos, a gente precisa criar um acesso cirúrgico. Basicamente, tem 2 opções. A cricotireoidotomia é um procedimento de emergência. É um corte rápido, numa membrana específica do pescoço, para passar um tubo. É mais veloz, mas é temporário. A outra é a traqueostomia, que é uma abertura direta na traqueia. É um procedimento mais controlado. E por que a traqueostomia é a escolha para crianças pequenas? Tem alguma razão específica? Tem, e é uma questão puramente anatômica. Em crianças, geralmente menores de 8 anos, o pescoço é muito mais curto, sabe? E as estruturas, como aquela membrana da crico, são minúsculas, moles.
muito difíceis de achar numa emergência. O risco de errar e causar um dano grave é altíssimo. A traqueia, por outro lado, é um alvo cirúrgico mais seguro e acessível na anatomia da criança. Entendi. Via aérea garantida, caminho livre. Mas isso não adianta nada se os pulmões não estiverem fazendo o trabalho deles. O ar precisa ser trocado. Isso nos joga direto para o B de breathing, a respiração. Exato. Agora a pergunta muda. A ventilação e a oxigenação estão acontecendo? O ar está de fato entrando, inflando os pulmões e passando oxigênio para o sangue? Para avaliar isso, a gente ausculta os pulmões, conta a frequência respiratória e, o mais importante, a gente observa. O paciente está usando os músculos do pescoço, do abdômen para respirar? Isso é um sinal de esforço extremo, de que ele está lutando por ar. E tem aquela técnica da percussão do tórax, né? Parece algo antigo, mas que ainda é usado para diagnósticos rápidos e vitais. O que os sons revelam? É uma técnica clássica, mas incrivelmente poderosa. Ao percutir, tipo dar umas batidinhas no tórax, o som que volta nos diz o que tem lá dentro. Um som hiperressonante que parece um tambor sugere ar onde não devia ter, um pneumotórax. O ar vazou do pulmão e está esmagando ele por fora. Já um som maciço, abafado, sugere líquido, geralmente sangue, de uma hemorragia interna, um hemotórax. E os dois são emergências que precisam ser resolvidas na hora, ali no local. Imediatamente. São problemas mecânicos, entende? O pulmão não consegue expandir porque está sendo esmagado, ou por ar ou por sangue. A solução também é mecânica. A gente insere um dreno no tórax para tirar o que está lá e permitir que o pulmão volte a funcionar. A prioridade é absoluta, porque um problema no B pode matar em minutos. Certo. Vias aéreas abertas, pulmões funcionando, o oxigênio está entrando. Mas se a bomba e os canos não estiverem funcionando, de nada adianta. O que nos leva ao C, de circulação. E aqui a questão é, o sangue com oxigênio está chegando onde precisa? O foco é a perfusão. A gente está procurando sinais de choque, que é basicamente a falha do sistema circulatório. E tem uma técnica aqui que sempre me fascinou. Estimar a pressão arterial só sentindo os pulsos do paciente. Parece quase um truque de mágica. E é uma ferramenta de triagem incrivelmente rápida e eficaz. A regra prática é assim: se você sente o pulso radial no punho, a pressão sistólica provavelmente está acima de 80. Se não sente no punho, mas sente o femoral, na virilha, a pressão deve estar por volta de 70. E se o único pulso que você sente é o carotídeo, no pescoço, a pressão pode ser tão baixa quanto 60. Em segundos você já tem uma noção da gravidade do choque. Mas numa era de monitores, de tecnologia, isso não é um pouco arcaico? Por que ainda confiar em algo tão tátil? Porque na emergência, velocidade supera a precisão no primeiro momento. O monitor leva tempo para ligar, para inflar o manguito, para dar a leitura. Em 10 segundos, sentindo os pulsos, eu já sei se o paciente está em choque profundo ou não. É uma avaliação instantânea. Depois, claro, a gente confirma com o monitor. Mas essa primeira impressão dita o ritmo das ações imediatas. E é nesse ponto que surge aquele mantra da emergência. 2 acessos intravenosos calibrosos. Por que 2? E por que calibrosos? Porque o choque é uma corrida contra o tempo. O paciente está perdendo volume, sangue ou fluidos e a gente precisa repor isso o mais rápido possível. Calibroso significa um catéter largo. Pensa num cano de bombeiro em vez de uma mangueira de jardim, para a gente infundir grandes volumes bem rápido. E 2 é por segurança e velocidade. Se um acesso falha, a gente tem o outro. Se precisar dar sangue e remédio ao mesmo tempo, temos 2 caminhos. É a nossa linha de vida para o paciente. Ok. Então, com A, B e C estabilizados, as ameaças que matam em segundos ou minutos foram, em teoria, controladas, vias aéreas, respiração, circulação. É uma sequência que precisa ser instintiva, né? uma segunda natureza para a equipe. Exatamente. Não dá tempo de consultar um livro, a repetição e o estudo aprofundado são a chave. Para dominar não só a teoria, mas a aplicação prática sob extrema pressão, é preciso ter acesso a materiais de qualidade e testar o conhecimento o tempo todo. Falando nisso,
Para quem está nessa jornada de aprendizado, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br. Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta excelente para solidificar esses conceitos complexos. Transformar isso em reflexo, em segunda natureza, é o que realmente faz a diferença numa emergência. Perfeito. Retomando o fluxo, então, chegamos na letra D, de disability, ou incapacidade. O foco aqui é o estado neurológico, certo? Isso. E aqui a gente volta para uma conhecida nossa, a escala de coma de Glasgow. Agora a gente usa ela para estabelecer um ponto de partida neurológico. Reavaliamos a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. A pontuação vai de 3 a 15. Esse número inicial é crucial, porque se daqui a 10 minutos a pontuação cair, a gente sabe que algo grave está acontecendo no cérebro. E além da GCS, a gente olha as pupilas. Uma pupila dilatada que não reage à luz pode ser um sinal bem ruim de pressão aumentando dentro do crânio. Ok. Então, o ar entra, o sangue circula, o cérebro está sendo monitorado. Parece que as maiores ameaças internas estão sob controle. Mas e aquilo que a gente ainda não viu? De exposure, ou exposição, a máxima aqui é brutalmente simples. Não se pode tratar o que não se pode ver. Esse passo exige que o paciente seja completamente despido para um exame completo da cabeça aos pés, frente e costas. Parece o passo mais simples, mas eu imagino que é onde uma lesão fatal pode passar batida. Sem dúvida. Eu lembro de um caso, um paciente de acidente de moto chegou falando, parecia bem, mas a pressão não subia de jeito nenhum. Já tínhamos feito A, B, C, D e nada. Foi só no passo E, quando a gente virou ele em bloco para examinar as costas, que vimos uma pequena marca de pneu. A lesão interna, a fonte de todo o sangramento, estava ali, escondida. Sem o E completo, ele não teria sobrevivido. Mas aqui vem um detalhe que parece crítico. Ao expor o paciente, tirando toda a roupa, como se lida com a perda de calor? Parece contraintuitivo se preocupar com um cobertor no meio de uma crise, né? Essa é uma das intervenções mais importantes de todo o protocolo. Lembra que lá no C eu falei que o frio podia virar um inimigo? É aqui que isso se concretiza. É o que a gente chama de tríade letal do trauma. É um ciclo vicioso. O paciente sangra, entra em choque. E isso faz ele perder calor. A hipotermia. A hipotermia, por sua vez, bagunça a capacidade do sangue de coagular. A coagulopatia. E como o sangue não coagula, o paciente sangra mais. É um ciclo que se autoalimenta. Sangramento causa frio e o frio causa mais sangramento. Exatamente. Você pode estar fazendo tudo certo no A, B e C, repondo sangue, mas se o paciente estiver com frio, o corpo dele simplesmente não consegue parar a hemorragia. Por isso, no momento em que a gente expõe o paciente, a gente imediatamente cobre com cobertores térmicos, usa fluidos aquecidos. Manter o paciente aquecido não é luxo, é uma intervenção que salva vidas, tão importante quanto um dreno de tórax. Então, o que tudo isso significa? Olhando o quadro completo, o ABCDE é muito mais que uma lista de tarefas. De forma alguma. É uma filosofia de atendimento, é uma varredura sistemática e priorizada das ameaças à vida. Eu gosto da analogia da casa em chamas. Você não vai polir a prata na sala de jantar enquanto a cozinha está pegando fogo, sabe? Você ataca o maior incêndio primeiro, o que te mata em 3 minutos, a via aérea. Depois o próximo, o que te mata em 5, a respiração, e assim por diante. É um processo dinâmico. Esse é o ponto crucial. A condição de um paciente crítico é instável por natureza. A via aérea que estava boa 5 minutos atrás pode obstruir, a respiração pode falhar. Por isso, o ABCDE não é uma lista, é um ciclo contínuo. A cada nova intervenção, a cada mudança no paciente, a equipe mentalmente volta para o A e repassa ABCDE de novo e de novo. Só depois que essa avaliação primária estiver estável e monitorada é que a gente avança para o exame secundário,
que é a investigação mais detalhada, da cabeça aos pés. Depois de analisar esse protocolo tão estruturado, fica uma reflexão, né? Em um ambiente de puro caos, a estrutura não é uma limitação. Na verdade, ela é a maior forma de liberdade para a equipe médica. Liberdade para pensar, para não entrar em pânico, para agir com clareza. E isso leva a gente a pensar como essa ideia de liberdade através da estrutura pode se aplicar a outras áreas de alta pressão nas nossas vidas, fora da sala de emergência.